Olá, pessoal. Eu estou aqui com o Adalberto Maluf, diretor de Marketing, Sustentabilidade e Novos Negócios da BYD. Adalberto, prazer recebê-lo aqui na nossa arena da transmissão online, aqui na sala VIP. Acabou de participar de um painel lá na plenária, falando sobre mobilidade elétrica, o futuro da mobilidade elétrica. Queria que você comentasse um pouco como que a BYD está se posicionando aqui no Brasil, quais são as ações que vocês estão fazendo aqui no Brasil e qual a visão de vocês aí para o futuro da mobilidade. Maravilha, olá Karina, obrigado pela oportunidade, né? Primeiro, parabenizar vocês pela organização, um evento dessa magnitude, trazendo tantas pessoas com inovações, novas ideias e discutindo o futuro da mobilidade, né? A mobilidade elétrica com certeza faz parte de uma dessas soluções para cidades inteligentes, para a gente conseguir de alguma maneira priorizar a mobilidade do ponto de vista de melhorar a qualidade de vida das cidades, né? A gente sabe que hoje um dos grandes desafios das cidades são a poluição, os congestionamentos, né? Cada vez a gente vai ter que trazer novas soluções, soluções inovadoras, disruptivas do ponto de vista de priorizar o transporte público, novos aplicativos, soluções compartilhadas de mobilidade. E o veículo elétrico ele vem para superar esse gargalo, né? Porque por mais que a gente tenha mobilidade compartilhada, mais ônibus, mais metrô, mas ainda assim na superfície a gente tem emissão de poluentes, ruído, né? São Paulo, por exemplo, a gente está falando de 9.000 mortes associadas à poluição, né? São Paulo é a segunda cidade com maior incidência de doenças mentais no mundo e hoje os principais indícios de doenças mentais são associadas a ruídos urbanos, né? Tá falando de São Paulo hoje, aqui um paulistano perde 3 anos e meio de expectativa de vida em relação a quem mora em Curitiba. Então, todas as cidades terão que mudar e se transformar na maneira como as pessoas, bens e serviços circulam, seja diminuindo viagens, evitando as viagens desnecessárias, fazendo uma transferência modal cada vez mais pelo transporte público. Não há solução para a mobilidade em qualquer cidade do mundo que não seja baseada num transporte público eficiente pela superfície. É claro que o metrô é muito bom, é legal, a gente vem expandindo devagarzinho, mas como foi mostrado aqui hoje, por exemplo, Londres tem 1.500 quilômetros de sistemas metroviários, né? Algo que a gente não vai ter nunca, e mesmo assim 65% das pessoas estão no ônibus na superfície. Então, iniciativas como Londres, de pedágio urbano, de zonas de baixa emissão de poluentes, são iniciativas como essa que cada vez mais os poderes públicos, o poder público vai ter que implementar, né? A gente teve as COPs ali em Paris, eu tive lá, muitos anúncios. Hoje o mundo inteiro discute já o que vai ser em 2030, muitas cidades proibindo veículos a combustão, reduzindo o número. A gente tem inúmeras consultorias e publicações internacionais dizendo que a vida do motor a combustível está terminando, né? A gente fala um motor elétrico, ele é 3, 4 vezes mais eficiente, ele tem menos manutenção, ele melhora a qualidade de vida daquela pessoa que trabalha todo dia. Então, é uma tendência, né? A gente vê hoje no mundo inteiro o veículo elétrico vem crescendo muito grande. É uma pena que o Brasil ainda está engatinhando tanto nesse assunto, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda paga mais imposto no carro elétrico do que um carro a combustão, que é uma dessas... Que não faz sentido. Que não faz sentido, são essas distorções que a gente tem, quer dizer, o lobby das montadoras mais antigas, aquelas que não têm a tecnologia de ponta, conseguiu prevalecer até hoje, né? A gente tinha aí lobbies dos mais variados jogando contra essas novas tecnologias, como a gente vê todos os dias em tudo, né? Contra aplicativos, novas soluções, contra inovações, e é natural que inovações disruptivas, como o veículo elétrico ou como outras, elas enfrentem essa resistência dos setores tradicionais que hoje ganham seu dinheiro e fazem a sua operação do jeito que elas são, né? Mas cada vez mais as cidades vão buscar eficiência. Então, no transporte público, por exemplo, a gente vai ver cada vez mais o uso de veículos elétricos. A gente já tem frotas de ônibus elétrico em Campinas, agora em São Paulo. Essa frota de São Paulo vai ser a primeira frota do Brasil a ser abastecida com painel solar. Então a gente tem geração de painel solar na garagem de ônibus, ônibus elétrico rodando, né? Tem outras cidades aí pelo Brasil, como Santos, e outras cidades que estão implementando até o final do ano. Então o Brasil, por mais que esteja engatinhando, a gente vive um contexto muito bom. Geração de energia do Brasil é predominante limpa, as energias renováveis como eólica e solar vem crescendo muito, cada vez mais o custo de energia, embora ele esteja aumentando, a tarifa noturna é baixa, todo mundo vai ter possibilidade de gerar sua própria energia. Então é uma revolução que ocorreu no mundo, uma velocidade incrível, né? Você pensar que em 10 anos foram vendidos 1 milhão de carros elétricos, desculpa,
Em 10 anos, 2 milhões de carros elétricos. E só esse ano vão ser vendidos 1 milhão de carro elétrico. Então, é uma velocidade muito grande. Acelerado, É uma né? transformação. E eu tenho certeza que a indústria automotiva vai passar por uma transição, né? Já está ocorrendo. A mobilidade no futuro ela vai ser cada vez mais conectada, vai ser cada vez mais compartilhada, cada vez mais semi-autônoma, né? Com o objetivo de reduzir também o número de acidentes. E ela será elétrica. Pelo simples fato de que a eficiência é muito maior, né? O custo do combustível vai aumentar e cada vez mais o poder público vai criar restrições para a mobilidade poluente, desenfreada, porque da mesma maneira que a gente passou por transformações nas cidades, a cidade que não se transformar, né? A cidade que não se reinventar, ela vai morrer. Porque a cidade do futuro, que é aquela que poderá atrair, manter os jovens talentos, trazer novas tecnologias, startups, novos serviços e, de alguma maneira, as pessoas conseguirem viver. Porque se você continuar demorando 2, 3 horas para ir trabalhar e voltar, respirando poluentes do jeito que a gente vive, então perdendo expectativa de vida, aumentando o número de internações, as pessoas vão sair. E as cidades que não se reinventarem vão perder o melhor da sua população para as cidades ao lado. E elas vão ficar com menos empregos, os empregos de qualidade, e elas vão acabar morrendo, né? Então, a gente vê isso acontecendo nas grandes metrópoles do mundo. A BYD é hoje a maior fabricante de carro elétrico híbrido plug-in leve do mundo, né? Pouca gente sabe aqui no Brasil, porque a gente vende muito na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Somos também a maior fabricante de ônibus elétrico e de caminhão elétrico do mundo, né? Já temos muitos projetos pilotos no Brasil. O primeiro projeto de carro elétrico compartilhado, de car sharing, é nosso, lá em Fortaleza. O primeiro caminhão de lixo elétrico do Brasil, rodando em Indaiatuba, é nosso. A primeira frota de ônibus elétrica rodando no Brasil foi nossa. Então, a gente tem aí muitos projetos saindo do papel. Alguns clientes nossos, inclusive, estão aqui hoje no Instituto Parar, né? A gente fala de frotas grandes, desde concessionárias de rodovias, como Eco-Rodovias, Ecopistas, a líderes nas suas agendas, como Natura, Nestlé, né? Carbono Zero, empresas de gestão de frota. Cada vez mais a gente vai ver esses projetos sendo viáveis. Se tudo der certo, o ano que vem a Rota 2030 vai criar já uma situação tributária um pouco mais favorável para o veículo elétrico. Foi isso que o governo anunciou. A gente vê hoje um lobby muito forte da indústria automotiva instalada de jogar contra essas tendências, mas eu acredito realmente que o governo vai ser sensível a esse pleito legítimo, né, de promover os veículos menos poluentes e, com certeza, o Brasil também não vai ficar de fora dessa nova tendência global, né? E além dessa questão dos impostos, né, a gente também tem alguns mitos em relação à autonomia. Eu queria que você esclarecesse um pouco que não é bem assim, eles têm uma autonomia legal. A gente teve lá na GoSat, a gente testou um carro de vocês, a gente adorou, todo mundo andou lá fazendo o car sharing, né? E aí eu queria que você contasse um pouco, derrubasse um pouco desses mitos em relação à autonomia do carro elétrico. Claro, a bateria vem evoluindo muito, né? As diferentes químicas de lítio. Hoje, nossos carros, por exemplo, o E6, o E5, a gente está falando de carros com 400 km de autonomia, né? Que é mais do que o suficiente para a gente rodar essas viagens do dia a dia. O ônibus também, hoje a gente está entre 300, 350 de autonomia, que é o suficiente para rodar num dia. Então, é claro que o custo ainda é muito alto. Hoje, no Brasil, com a carga tributária que a gente enfrenta, o veículo elétrico só é viável para quem roda mais de 200, 250 km por dia. Mas no futuro próximo, o preço da bateria vai cair, a escala vai aumentar. Vamos esperar o governo, pelo menos, promover a isonomia tributária, né, que é o nosso pleito. Então, a gente não quer pagar menos imposto do que o Flex, a gente quer pagar igual, no mínimo, né? Se o Flex paga 7% de IPI, por que um elétrico paga 25%? Né? Se um carro a combustão paga 12% de ICMS, por que o elétrico paga 18%? Quer dizer, são distorções que têm que ser resolvidas. Isso sendo resolvido, a gente vai viabilizar o carro elétrico para frotistas que rodam 150 km por dia, 120, logo mais 100. E daqui a alguns anos, né, existem estudos internacionais que mostram que em 2020,
2020 está logo aí, né? Tá aí. Né? É amanhã mesmo. O preço da bateria, o preço dos carros elétricos vai ser tão competitivo que mais de 50%, 60% das pessoas vão poder consumir carro elétrico. Claro, a gente tem na infraestrutura de recarga, a gente tem várias iniciativas que tem que caminhar em paralelo, mas é um processo sem volta. Toda nova tecnologia que gera eficiência energética, redução de custo e melhoria da qualidade de vida, ela tende a sobreviver e ganhar no futuro. Por mais que as tecnologias do passado tentem lutar e vão se proteger, eu acho que o César Hernani, né, que moderou o nosso painel ali do Auto Esporte, da Globo, ele foi muito feliz em trazer o debate dessa briga que o Brasil está perdendo o bonde da história, né? Ao a gente se fechar aqui, vamos proteger a indústria local, porque essa indústria local ela está gerando emprego, então a gente não precisaria. Isso é um discurso falacioso, isso é muito ruim, né? Porque uma boa parte dessa indústria automotiva que está no Brasil hoje, lá na Europa eles produzem elétricos e híbridos. Lá o governo colocou metas de eficiência, itens de segurança obrigatórios e eles cumpriram. Por que aqui no Brasil eles não querem cumprir? Quer dizer, a vida de um brasileiro vale menos do que a vida de um europeu? Aqui a gente pode respirar poluentes e lá na Europa não? Quer dizer, essa indústria vai ter que passar por uma transformação. Seja porque empresas como a gente, né, a BYD, para quem não sabe, Build Your Dreams, ela foi fundada por um pesquisador do governo chinês, o químico mais premiado do mundo, aí o cara que revolucionou o tema da bateria, e de fabricante de bateria, de IT, a gente é a segunda maior fabricante de celular, tablet, computador do mundo. Entramos há 10 anos no setor automotivo, né? Então, em 10 anos, a gente virou a maior fabricante de carro elétrico do mundo. É uma disrupção. Como a gente tem a segunda maior fabricante de carros elétricos do mundo, tampouco era do setor automotivo. Então, essas indústrias mais antigas, ou elas se renovam e entram nessa nova tendência, que é um processo sem volta, ou elas vão ficar para trás. Empresas como a gente e outras startups que trouxerem nova tecnologia vão revolucionar, vão serem líderes e cada vez mais vão ter apoio do poder público e da opinião pública, porque a gente não vai mais querer viver em cidades congestionadas, poluídas, barulhentas, e a busca pela qualidade de vida certamente vai impulsionar o carro elétrico no futuro no Brasil também. É isso aí, eu acho que a discussão não é mais se isso vai acontecer ou não vai. Vai acontecer e nós, como profissionais e empresas, temos que estar ligados nisso e acompanhando essas mudanças. É isso, pessoal. Obrigada, Adalberto. Obrigada pela entrevista e a gente continua aí com a nossa programação.